Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de Anatomia e Fisiologia Humana. Como vocês sabem, eu passei uma atividade para vocês, correto? Essa atividade que eu passei para vocês, ela é para ser entregue hoje. Então, vocês têm até hoje para vocês me entregarem essa atividade. Qual foi essa atividade? Eu solicitei que vocês fizessem, um texto contando por que o técnico de enfermagem ele precisa saber a anatomia e a fisiologia humana, certo? Isso vocês só conseguiriam fazer se vocês lessem o texto que eu publiquei para vocês, todo o conteúdozinho que eu publiquei para vocês da nossa aula. Tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido, tá? E espero mesmo que os que não conseguiram, após essa aula, consigam fazer essa atividade e tá me enviando. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Leiciane Mendes da Silva Alencar e nós vamos ficar aí 2 dias, tendo essa disciplina maravilhosa que eu amo de paixão, que é a anatomia e a fisiologia humana. Então, vamos lá para a nossa primeira aula. Olha só, o que é, professora, a anatomia e a fisiologia humana? A anatomia e a fisiologia humana, ela é nada mais do que a anatomia, ela estuda o que o nosso corpo tem. Se eu tenho cabelo, se eu tenho olhos, qual é a composição dos meus olhos, qual é a composição do meu esqueleto, do meu músculo, do meu coração, do meu pulmão, do meu sistema digestório, do meu sistema endócrino, todos os sistemas que envolvem, o nosso corpo, a anatomia ela estuda. Tem a anatomia dos animais, Só que aqui pra gente o que interessa é a anatomia humana. Por quê? Nós vamos trabalhar com seres humanos. Nós vamos atender pessoas, certo? E para eu atender um paciente e entender qual é o problema de saúde dele, eu preciso entender a anatomia. Porque se um paciente chega para mim e fala que está com uma cefaleia, uma dor de cabeça, se eu não entender como que é a anatomia do crânio, do sistema nervoso, eu não vou entender o porquê dessa dor de cabeça dele. Qual é o melhor tratamento, a melhor conduta que eu posso estar tomando com o meu paciente. E a fisiologia, o que é a fisiologia humana? É nada mais, nada menos do que o funcionamento desse sistema. Ou seja, eu tenho a anatomia do sistema cardíaco, do sistema circulatório, do meu coração. Qual é a fisiologia? Como que o meu coração funciona? Como que a minha visão funciona? Como que o meu olfato funciona? Certo? Eu tenho a anatomia, que são as partes, a cada partezinha desse sistema, e eu tenho a fisiologia, que é a função desse sistema. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Se tiver, pode estar tirando comigo aqui no PV, tá ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala para vocês que nós precisamos, estudar o conceito de anatomia e fisiologia, eu preciso entender os sistemas, a anatomia e a fisiologia dos sistemas. Hoje, em particular, nós vamos estudar o sistema articular, o sistema muscular, o sistema tegumentar, o sistema reprodutor feminino, o masculino, o sistema endócrino, o sistema nervoso e o sistema sensorial. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar o esquelético, o cardiocirculatório, linfático,
o respiratório, o digestório e o urinário. Então, cada sistema nós precisamos entender como ele é anatomicamente e como ele funciona fisiologicamente, tá bom? Então, tá aqui todos os sistemas para vocês. Olha só, o meu primeiro, eu tenho o sistema o quê? Digestório. Então, aqui eu tenho a anatomia do meu sistema digestório e eu vou estudar a fisiologia dele. Eu tenho o meu sistema muscular. Então, eu vou estudar a anatomia, quais são os tipos de músculo, né, que eu tenho e como cada um deles funciona. Ah, professora, mas por que isso? Porque se eu for fazer uma medicação no meu paciente, eu preciso saber em qual musculatura eu vou estar fazendo essa medicação. Se esse paciente tem uma lesão, qual foi o músculo lesionado? Qual foi a camada desse músculo? Qual foi a função, né, que foi atingida, que foi interrompida desse músculo? Então, cada sistema desse, nós precisamos estudar ele fisiologicamente e anatomicamente, correto? Então, vamos lá. Quando eu falo de fisiologia e anatomia, eu tenho que entender o conceito, que é o que eu já falei para vocês, mas a gente vai reforçar, tá bom? Então, a anatomia é um dos estudos mais antigos da história da humanidade. É uma palavra grega que significa cortar em partes, certo? Sem destruir os elementos. Então, eu tenho ali o meu sistema urinário, né? O meu sistema linfático. Eu tenho o meu sistema circulatório. Como que eu posso separar ele, né? Para eu saber anatomicamente quantas partes eu tenho e qual é as partes sem eu interromper ou lesionar esse meu sistema, tá? A anatomia é a parte da biologia que estuda a forma e a estrutura dos seres vivos. Então, eu sou formada como? Eu tenho a menina, eu tenho o menino, eu sou negra, eu sou branca, eu sou amarela, eu sou parda, eu sou indígena. Então, a anatomia ela vai estudar a forma e a estrutura de cada ser vivo, certo? Quando uma criança nasce, a primeira coisa que a gente tem que observar são anatomicamente. Então, uma criança nasceu lá, você está lá trabalhando e aí nasceu uma criança com você. O que acontece? Você vai avaliar essa criança. Essa criança, ela tem alguma malformação anatomicamente? Ah, professora, sim, ela nasceu com um dedo a mais. Ou seja, ao invés de 10 dedos, ela tem 11 dedos nas mãos, nos membros superiores. Isso é anatomicamente falando, certo? Enquanto a fisiologia visa conhecer o funcionamento do corpo, ou seja, essa minha criança, ela nasceu, fisiologicamente, o sistema digestório dela está funcionante, a visão dela, ela está funcionando, a audição está funcionando, né? Essa criança, ela tá com o sistema fisiológico dela funcionando, ela tá fazendo xixi, urinando, né? Ela tá fazendo cocô. Isso é a fisiologia. Anatomicamente, essa criança, ela nasceu sem o intestino, ela nasceu sem o cérebro, ela nasceu sem, vamos supor, sem um dedo, sem uma mão, sem os pés. Então, isso é anatomicamente falando, tá bom? Eu acredito que eu tenho esclarecido muito bem qual é a diferença entre
fisiologia e entre a anatomia, tá? Aí eu penso o seguinte: então, se eu tenho a anatomia e a fisiologia, né? A fisiologia é a função de todo o meu sistema, como que ele funciona, todos os meus sistemas. E a anatomia são cada partezinha desse sistema, anatomicamente falando, tá bom? Ou seja, você tem uma panela de pressão, vamos supor. A panela de pressão, ela tem uma tampa, ela tem aquele negocinho que fica em cima da tampa e tem a parte da panela de pressão. Isso é a anatomia da panela de pressão. Aí eu vou e tampo, coloco minha comida lá dentro e tampo a minha panela de pressão e coloco lá no fogo. Aí a panela de pressão não tá pegando pressão, então ela tá fazendo... A minha panela de pressão, anatomicamente, ela tem todas as peças, mas fisiologicamente ela não está funcionando, né? Porque, vamos supor, tá com um problema na borracha, tá com um problema na válvulazinha. Então, isso eu tenho que entender. Por quê? Quando eu tenho a anatomia e a fisiologia, eu tenho as patologias, eu tenho as doenças, os problemas que acontecem no ser humano. Se você pensar, existem vários tipos de doenças que pode lesionar fisiologicamente um sistema. Ele pode parar de funcionar, tá bom? Quando eu falo de fisiologia, eu tenho que entender que a minha organização fisiologicamente do ser vivo, ele é a partir do princípio de células. Então, o meu órgão, ele é formado de células, certo? Todos os meus órgãos e todos os meus sistemas, eles são formados de células. Então, o ser vivo, ele tem várias células. E a célula, quando você estudou lá no 6º ano, no 7º ano do ensino fundamental, você observou, você teve essa aula, você conseguiu entender o funcionamento de uma célula, tá bom? Então, para eu entender o funcionamento da célula, eu tenho que saber que a minha célula, ela faz parte do meu corpo humano. É necessário o conhecimento dela, porque ela é a menor unidade do meu corpo, tá? A célula, através dela,
Desculpa aí pela interrupção. É que teve uma queda de energia aqui. Então, olha só. Aí eu penso na célula. A célula, né, ela tem a sua composição anatômica, tá? A gente pensa aí na célula como sendo a menor unidade do corpo humano, viu? E cada órgão é um agregado de numerosas células. Então, se você pensar aí, a minha pele é um agregado de várias célulazinhas para poder formar esse tecido, né, tegumentar da minha pele. Os meus olhos, eu tenho várias células que umas juntinhas da outra formam os meus olhos, tá bom? Então, isso é importante que vocês relembrem aí. Olha só, a célula, ela é formada, né, basicamente por quê? Pela membrana plasmática, né, que é a parte externa de fora da célula. O citoplasma, que é onde fica várias organelazinhas, né, que é onde a célula ela se alimenta, ela manda para fora substâncias tóxicas para o nosso organismo, é onde absorve oxigênio, é por onde libera o gás carbônico, que é tóxico, né, para a gente, que causa danos. Aí eu tenho o núcleo, que é onde fica, né, ali o meu DNA. Então, eu sei que eu sou filha do meu pai e da minha mãe porque eu tenho um DNA. E ele fica onde? No núcleo da minha célula, certo? Então, isso aqui vocês estudaram. Tanto é que eu coloquei, né, aqui para vocês, como se vocês tivessem escritos e desenhados no caderno, que é o que a gente faz quando tem aí, quando a gente está fazendo aí o 6º ano, tá bom? Então, isso aqui é só para relembrar, recapitular, tá? Aí eu penso na fisiologia. A membrana celular, o citoplasma e o núcleo, atua de maneira integrada nos processos vitais da célula, como absorção, metabolismo, eliminação das toxinas, armazenamento das substâncias oferecidas em excesso, fagocitose e locomoção. Ou seja, a minha célula, ela é muito importante, porque além dela formar os meus sistemas, os meus órgãos, ela é responsável pela nutrição, pela locomoção, pela absorção, pela eliminação, né, de substâncias, tá? Então, a minha célula, se eu tiver aí várias células lesionadas de um determinado órgão, eu posso perder o quê? A função daquele órgão. O corpo humano tem como unidade anatomo-funcional a célula, tá? Um agrupamento de células da mesma natureza constitui o tecido. A união de vários tecidos constitui o quê? Um órgão, certo? Diversos órgãos unidos formam o quê? Sistema, tá? A união de todos os sistemas formam quem? O organismo. Então, se eu for pensar, eu tenho o quê? A minha célulazinha, o meu tecido, né? Que uma juntadinha na outra, ali interligada uma com a outra, forma um tecido. Desse tecido, eu formo quem? Um órgão, ou seja, o meu útero, o meu testículo, né? A minha próstata, o meu ovário, né? Então, aí é o quê? É um órgão. Aí forma um sistema. O que é o sistema? O sistema digestório, o sistema reprodutor feminino, o sistema reprodutor masculino, o sistema esquelético, o sistema endócrino, tá? Aí forma um sistema que forma o quê? Um organismo interligado. Então, o meu intestino, o meu sistema digestório, ele funciona sozinho? De forma nenhuma. O meu sistema digestório, ele funciona
Porque o meu cérebro, o meu coração, ou seja, o meu sistema nervoso, o meu sistema cardiovascular, o meu sistema renal, o meu sistema pulmonar, ele tá o quê? Funcionando, né? O meu sistema respiratório tá funcionando. Se o meu rim, por exemplo, o meu sistema renal parar de funcionar, o meu organismo não vai ter um problema? Vai, né? Se o meu sistema endócrino parar de funcionar, eu vou ter ali uma doença, vamos supor aí uma diabetes. E aí o meu pâncreas, ele não funciona. Não, o meu sistema endócrino, ele não produz a insulina. Aí eu vou ter um excesso de açúcar no meu sangue, não vou ter energia nos meus outros sistemas e eles vão o quê? Vir à falência, morrer. Então, por isso que é importante que o nosso organismo ele esteja funcionando anatomicamente e fisiologicamente, tá certo? Aqui é um exemplozinho que eu coloquei aqui para vocês. Eu tenho quem? Eu tenho a célula, tá? Aí eu tenho o meu tecido que ele formou, ó, são várias célulazinhas juntas iguais, tá? Ou seja, a minha célula de um certo músculo, ela é diferente, vamos supor, da musculatura do meu coração. Ela não é igual. Então, cada sistemazinho, né, cada órgãozinho meu, ele tem um tipo celular que serve para o funcionamento de cada, o quê? Órgão, de cada sistema. Todas as células não são iguais, elas são diferentes, tá? Aí eu tenho quem? O meu tecido, certo? O meu tecido diferente um do outro. Eu tenho aí um tecido epitelial, eu tenho aí um tecido conjuntivo, eu tenho aqui um tecido que muscular. Então, cada órgão meu tem um tipo de tecido diferenciado para a função de cada organismo. Aí eu tenho os meus órgãos. Aqui é um exemplo, o sistema digestório. Que eu tenho aqui quem? O meu estômago, eu tenho aqui o meu esôfago, eu tenho aqui o meu intestino grosso, eu tenho o meu intestino delgado. Então, isso aqui é os órgãos do sistema o quê? Digestório. Aí eu venho aqui e eu tenho quem? O meu sistema digestório, que ele começa pela boca e termina no ânus, tá bom? Então, isso é muito importante que vocês entendam. Fisiologicamente, como funciona o meu sistema digestório. E anatomicamente, quais são as partes do meu sistema digestório. Então, eu tenho a boca, eu tenho a língua, né? Eu tenho aqui a minha laringe, a minha faringe, eu tenho aqui o meu esôfago, eu tenho o meu estômago, eu tenho o meu intestino grosso, o meu intestino fino, e aí vai. Então, isso é anatomicamente falando. Fisiologicamente, eu tô conseguindo mastigar, eu tô conseguindo engolir o alimento, o meu intestino e o meu estômago estão conseguindo absorver os nutrientes, ou está tendo algum problema fisiológico, alguma doença, por exemplo, a diarreia, a gastrite, né? São doenças do meu intestino, o câncer de língua, o câncer de garganta, né? O câncer intestinal. Então, aí são doenças que fisiologicamente lesionam o meu intestino, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Se vocês tiverem, pode lançar aí a duvidazinha de vocês, tá bom? Pra gente poder tá tirando, tá ok? Eu acredito que esteja bem explicadinho, correto?
De acordo com a fisiologia humana, o organismo do homem é constituído de diferentes partes, que juntas garantem seu correto funcionamento. Ao todo, são 6. Então, são 6 partes fisiologicamente do meu organismo, do homem, do ser humano, que juntas fisiologicamente fazem funcionar o meu organismo. Vamos ver quais são elas. Aí eu tenho aqui fisiologia humana, como os organismos é formados. Então eu tenho as moléculas, que foi o que eu já expliquei para vocês. As moléculas são consideradas estruturas fundamentais para que haja reação, química ao organismo, consiga se formar e desenvolver suas funções com excelência. Ou seja, se uma pessoa ela está sendo gerada, lá no ventre da mãe, ela está sendo gerada, e alguma molécula dela ali não esteja formando adequadamente, ela pode vir a ter um problema de saúde, que vai levar ela o funcionamento fisiológico dos organismos dela, do sistema, não funcionar. Aí eu tenho quem? A minha célula, como eu já expliquei anteriormente. Todo o meu corpo humano, ele é composto por elas, que desempenham funções diferentes, como eu já falei para vocês. Aí eu tenho o tecido. O meu tecido, ele é caracterizado, por ser pequeno ou grande agrupamento de célula, que são as que se assemelham, uma com a outra e que realizam funções específicas. Então, o meu sistema digestório, o meu estômago, ele não funciona igual o meu intestino, e o meu intestino não funciona igual o meu estômago. Então, cada um tem um funcionamento diferente. O meu coração, ele não funciona igual o meu pulmão, e nem com as células iguais. Cada um é diferente um do outro. Eu tenho os órgãos. Os órgãos representam a união de diferentes tecidos, da maneira a formar estruturas que possuem funções particulares e são facilmente reconhecidas, sejam visivelmente ou por exame. Então, eu consigo ver o meu pulmão? Não. Anatomicamente, ele é coberto por uma musculatura, por tecido, E aí, eu tenho que fazer um raio-x, ou uma tomografia, ou uma ressonância para eu ver o meu pulmão. O meu coração, eu preciso fazer do mesmo jeito, ou um ecodoppler, ou eu fazer ali um raio-x, ou eu fazer uma tomografia, ou uma ressonância para eu ver o meu coração. Então, mas eu tenho órgãos que eu consigo ver, o meu nariz, por exemplo, o meu olho, a minha boca, o meu sistema tegumentar, eu consigo vê-lo. Mas, às vezes, eu preciso adentrar mais. Então, aí eu preciso fazer exames para saber, como está funcionando fisiologicamente, tá bom? Eu tenho os sistemas. Os sistemas, gente, como eu já falei, é a junção dos órgãos que fazem o funcionamento do nosso organismo. Eu tenho o sistema nervoso, eu tenho o sistema digestório, eu tenho o sistema cardiovascular. Então, esses sistemas funcionam interligados um com o outro. E aí eu tenho os organismos, que nada mais é que a junção de todos os órgãos, que funcionam de maneira integrada. Se eu arrancar minha cabeça, eu consigo funcionar os outros sistemas do meu corpo? Não tem como. Então, eu tenho um organismo, que ele é um ajudando o outro para manter o quê? O equilíbrio, tá bom? Alguma dúvida?
Acredito que não, né? O meu sistema, né, fisiológico humano é um dos principais temas estudados na fisiologia humana. São os sistemas, porque eles realizam atividades vitais, ou seja, que proporcionam e garantem a vida. E quais seriam esses sistemas? Vamos lá. Você lembra quais são os sistemas do corpo humano? Eu já citei alguns, né? Então, eu tenho que entender, né, que a fisiologia humana do meu sistema, se eu vou trabalhar na área da saúde, eu tenho que entender o funcionamento do sistema do corpo humano, tá? Como que eu vou fazer o meu trabalho, exercer a minha profissão, se eu não conheço qual é o funcionamento, né? Um paciente chega para mim, vamos supor, com uma lesão no olho, né? Eu vou saber como o olho funciona através de quê? Da fisiologia do meu sistema. Eu vou saber qual foi, né, a parte lesionada, a célula lesionada, se esse paciente meu ele vai perder a visão, se a gente fazendo o tratamento adequado junto com toda a equipe, ele vai voltar a ter a visão. A locomoção, pacientes que sofrem acidentes, se lesionou, né, a medula, se teve uma lesão cerebral, qual é a função, né, desse meu, fisiologicamente do sistema que esse meu paciente ele perdeu. Eu vou trabalhar com fisioterapeuta, como que a gente vai trabalhar, como que funciona. Então, tudo isso eu tenho que estar, né, entendendo anatomicamente e fisiologicamente. Aí, como eu já falei para vocês, eu tenho quem? O meu sistema digestivo. Trata-se do sistema que atua na digestão de alimentos, atraindo, né, extraindo deles nutrientes essenciais para o organismo, para que o organismo consiga funcionar plenamente. O sistema é um conjunto composto pela nossa boca, a nossa faringe, a laringe ficou faltando aí, o esôfago, o estômago, o intestino, né? O meu intestino delgado e o meu intestino grosso, o reto e o ânus. Então, fisiologicamente e anatomicamente, eu tenho que entender o funcionamento do meu intestino, né? Do meu sistema digestivo. O meu sistema respiratório, ele é composto por órgãos que realizam os processos de inspiração, né? O meu sistema respiratório e expiração, assegurando o correto fluxo de ar no organismo, o que garante o funcionamento de todo o sistema. Ou seja, se eu parar de respirar, vai faltar o quê? Oxigênio, e a célula ela vai o quê? Morrer. Certo? Então, se o meu sistema respiratório ele tá com um problema, nós temos aí o coronavírus. O coronavírus ele é uma infecção, né, pulmonar principalmente, mas ele atinge outros órgãos, né? A gente sabe que ele atinge o meu coração, ele atinge o meu rim, o meu fígado, né? Ele atinge o meu sistema nervoso, o meu sistema ocular. Então, eu tenho aí um vírus. E ele atingindo o meu sistema respiratório, eu vou perder a função do meu sistema respiratório. Ou seja, ele vai lesionar os brônquios, os bronquíolos, as arteríolas, né? E aí eu não vou ter oxigênio e eu não vou conseguir jogar para fora o que? O gás carbônico. Então, o meu sistema, o meu organismo, ele vai vir o que? A falência, ele vai morrer. Por isso que nós temos aí muitos pacientes, né, vindo a óbito por causa do vírus que está aí alarmando toda, né, uma população mundial. Aí eu tenho aí o sistema cardiovascular, formado por artérias, veias, né? Ele é
por vasos capilares, bem como o coração, também é chamado de sistema circulatório, sendo responsável pela movimentação do sangue pelo corpo, de modo a transportar oxigênio e nutrientes aos órgãos. Ou seja, o meu coração, ele bombeia o meu sangue. Se o meu sistema fisiológico do meu coração, ele não estiver funcionando, ou seja, o átrio, o ventrículo, as artérias, as válvulas, né, tiverem entupidas ou tiverem funcionando inadequadamente, o meu sangue, ele não vai circular no meu organismo e eu vou o quê? Ter problema. Aí vocês conhecem uma doença muito comum, que é a hipertensão, né, arterial, é o aumento do coração, que é o coração grande, são problemas cardíacos, né, que o nosso paciente tem. Então, como que eu vou conseguir trabalhar o meu paciente, cuidar, né, do meu paciente, se eu não sei como que o coração funciona? Se eu não sei se o meu paciente, ele comer sal, o sal tem sódio, aumenta o quê? A pressão, né, dentro do meu coração, e aí eu vou ter uma lesão, né, do meu coração e de outros órgãos, certo? Então eu tenho que entender o funcionamento fisiológico e anatômico do meu coração, tá bom? Eu tenho também o meu sistema nervoso. O meu sistema nervoso, ele é composto pelo encéfalo, que fica aqui na minha cabecinha, tem tipo um capacetezinho, que é a minha calota craniana. Eu tenho a medula espinhal, que fica aqui na minha coluna, né? Eu tenho todas as ramificações nervosas, tá? Eu tenho os nervos cranianos e os raquidianos, tendo como responsabilidade a captação, a interpretação e o encaminhamento aos órgãos de sinais, mensagens fazendo com que funcionem. Ou seja, como que o meu órgão funciona? O meu coração bate porque o meu sistema nervoso manda sinais para ele o quê? Contrair. Como que eu respiro? Porque o meu sistema nervoso manda sinais para o meu pulmão que eu preciso ventilar, né? Então, o meu sistema nervoso, ele manda sinais, né, sinapses, que fazem com que os meus órgãos, os meus outros sistemas, eles funcionam. Como que eu ando, né? Eu dou as passadas. Como que eu faço isso? O meu sistema nervoso, ele manda sinais, né, que eu preciso abrir e fechar a mão, pegar objetos, né? Se eu tiver lesões aqui no meu sistema nervoso, eu vou perder, né, essa função, né, dos meus órgãos, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Eu espero que esteja claro, que eu tenha orientando vocês bem, tá bom? Eu tenho o sistema endócrino, né? O sistema endócrino são nada mais, nada menos que os hormônios do ser humano. O ser humano, ele tem vários hormônios, certo? Esses hormônios, eles são responsáveis pelo funcionamento, né, de alguns órgãos do nosso corpo. É responsável por produzir hormônios que atuam na região do metabolismo, no desenvolvimento corporal, ou seja, eu viro uma menina e o menino vira um menino através de quê? Eu do hormônio feminino e ele do hormônio masculino, né? Na defesa do meu organismo, entre outros. O sistema endócrino é composto pela hipófise, né, que fica aqui na minha calota craniana, pela minha tireoide, que fica aqui, ó, grudadinha na minha traqueia, né, glândulas sexuais, que é a da mulher e o do homem, entre outras, tá? Então, o meu sistema endócrino, ele é responsável pelo quê? Pelo crescimento do meu cabelo,
por pelos, né? O homem tem pelo no rosto, né? A gente tem pelos na região pubiana, a gente tem aí o crescimento mamário, né? A gente tem os ovários, que vários hormônios ali trabalham quando a gente engravida para poder gerar um feto. Então, são vários hormônios que a gente tem, né, aí para poder estar estudando, tá bom? Eu tenho quem? O meu sistema sensorial, tá? O meu sistema sensorial, ele, né, consiste nos 5 sentidos do corpo, que é a minha audição. Então, eu ouço por causa do meu sentido sensorial, audição. Tem pessoas que não conseguem ouvir ou tem alguma doença, alguma patologia que leva a quem? A surdez. Eu tenho a minha visão, então aí eu tenho pacientes que não conseguem, né, ter uma visão adequada, tem problemas na visão. Existem doenças, né, que da placenta passam para a mãe e causam lesões, né, que a criança pode nascer com problema, ou eu já adulta, eu posso ter uma lesão e perder a minha visão. O meu olfato, eu posso perder o meu olfato. Vocês têm aí o coronavírus, que a maioria dos pacientes que tem essa infecção, o paciente ele tem ausência, né, do olfato e do paladar. Eu tenho o meu tato, né? Então é um sentido, eu pego, eu sinto as coisas, eu consigo sentir que é crespo, que é liso, que é um objeto grande, pequeno, né? Então tudo isso através de quem? Do tato, né? Possibilitando identificar odores, sabores, bem como assimilar características visuais, auditivas e por tato, né? Então, eu consigo aí com o meu sistema sensorial identificar várias formas, né? Vários objetos, tá bom? Eu tenho o meu sistema esquelético. O meu sistema esquelético, ele é responsável por dar formas e sustentar todo o meu corpo. Então, são os meus ossozinhos. É o meu esqueleto, né? Ele dá forma ao meu corpo e sustenta todo esse tecido, esse músculo, a calota craniana, né? Todos esses órgãos que eu tenho, ele é sustentado por quem? Pelo meu sistema esquelético, tá bom? Ele protege também. Eu tenho aqui o meu coração, né? Eu tenho aqui do lado dele, eu tenho o esôfago, né? Eu tenho aqui o meu estômago, o meu fígado, ele é todo, o meu pulmão, ele tem toda uma arcada esquelética que protege, né? Eu tenho a musculatura que ali junto com o meu sistema esquelético ajuda a proteger os órgãos vitais do corpo, as artérias, o sistema cardíaco, né? Sistema cardiovascular, tá bom? Além de desempenhar papel necessário na movimentação. Então, eu ando porque eu tenho o meu sistema esquelético. Se eu tivesse só músculo, eu não conseguiria andar, né? E pegar alguma coisa. Se eu não tivesse os ossos das minhas mãos, eu não conseguiria segurar, né? Por quê? Porque eu não teria sustentação. Aí eu tenho o sistema muscular. Vamos voltar bem aqui no esquelético. Se por um acaso um paciente ele fratura o fêmur, esse paciente ele tem a sustentação, ele consegue andar? Ele consegue se locomover? Não, porque o sistema esquelético dele foi rompido, né? O osso, né? A anatomia dele foi lesionada. Então, aí eu preciso fazer um tratamento junto com toda a equipe para que esse meu paciente volte à sua vida normal, que é o quê? A locomoção. Aí, por último, aqui eu tenho, aqui eu tenho o sistema muscular. Ele contribui para a sustentação e estabilização do corpo.
Então, junto com o meu sistema esquelético, eu tenho meu músculo, inclusive para movimentação e proteção de quem? Dos ossos. Vocês já pensaram se a gente não tivesse a musculatura e a pele, como que seria a gente andar por aí, né? Não teria como. A gente não teria os nutrientes necessários, né? A gente não teria aí as coberturas necessárias, térmicas, né? Sensoriais, anatomicamente e fisiologicamente falando. Seria um problemão, né? Paralelamente, atua na regulação da temperatura corporal e no fluxo sanguíneo. Ou seja, onde é que está as minhas artérias, as minhas veias, os meus capilares, né? Estão aonde? Também na minha musculatura. Então, ali são protegidos, né? O fluxo sanguíneo, né? Ele passa ali pelos músculos, tá bom? Alguma dúvida, meus amores, até aqui? Então, esse aqui é o sistema humano, né? Que a gente vai estudar hoje, tá certo? Alguma dúvida, príncipes e princesas? Eu sei que é cansativo, né? A gente tá cansado, tá estressado, vem do trabalho, mas o conhecimento, ele é muito necessário, né? Para que a gente desenvolva um bom trabalho, para que a gente desenvolva um papel importante, né? Em qualquer lugar que eu esteja. Às vezes você fala, mas eu trabalho no supermercado. Eu sou atendente de caixa. Eu vou parar esse curso que eu estou fazendo. Aí você tá lá no supermercado e acontece um assalto e tem um tiroteio. E aí um cliente seu é atingido, né? Vamos supor no coração. Não, na perna. E começa a ter um sangramento muito, muito forte. E o SAMU e a equipe da saúde demora a chegar naquele local que você está. Qual é o seu papel? Interromper o fluxo do sangue, diminuir, para que esse paciente ele não perca tanto sangue, para que o socorro chegue e ele sobreviva, né? Se esse paciente leva um tiro, uma facada, vamos supor, um acidente por arma branca, aí ele tá lá com uma faca ali enfiada no coração, e aí você tá ali como trabalhando, vamos supor, de office boy, né? Você vê o cara ali no meio da rua se debatendo. Você vai fazer o quê? Pelo seu conhecimento, você sabe que aquela arma, né, ela não pode ser retirada, porque o fluxo de sangue vai aumentar, ele vai perder sangue, ele vai vir o quê? A óbito. Então, eu tenho que mobilizar, eu tenho que diminuir, né, o sangramento e manter aquela faca imóvel, ver se a respiração, se o sistema circulatório, se o sistema respiratório, se esse meu paciente ele está responsivo, se ele não está, qual é os órgãos dele que está funcionando, que não está, que foi lesionado, que não foi. Então, eu tenho um conhecimento para eu agir. Né? Não é só o técnico de enfermagem que vocês estão formando. Vocês estão formando seres humanos diferenciados, né? Seres humanos para ajudar, para trabalhar de forma única com o povo, tá bom? Aí, a gente vai continuar. Vocês estão gostando da aula? Então, agora eu vou passar para vocês um pouquinho de anatomia, tá bom? Vou explicar para vocês. Eu falei muito mesmo da fisiologia humana. Aí agora nós vamos falar um pouquinho de anatomia para a gente voltar no sistema, tá certo? Vocês já conhecem basicamente a anatomia, né? Eu já falei um pouco, mas a gente vai estudar ela aqui um pouquinho, tá bom? A gente já falou o conceito, né? Eu já expliquei um pouco sobre ela, mas vamos só abranger mais um pouquinho, que é para vocês não tiverem dúvida.
O que é o conceito de anatomia? É um sentido amplo. É a ciência que estuda a forma e a estrutura de quem? Dos organismos. Dos seres vivos organizados, tá? Então, a anatomia, se eu ver um ser humano, eu sei anatomicamente, né, o que ele tem, o que ele não tem, o que está lesionado, o que não está lesionado, qual é o sistema que está funcionante, qual é o sistema que não está funcionante, se está faltando, né, algum vaso, algum órgão, alguma célula, o que foi, né, atingido. Eu tenho todo esse trabalho anatomicamente. No sentido restrito, é a ciência que estuda a forma e a estrutura do corpo humano. A etiologia, de onde vem? Do grego ana, em partes, tomem, cortar, tá? E do latim diz, em partes, secar e seccionar, cortar. Então, é separar, né, para eu entender como funciona. Ou seja, eu tirar todo o meu sistema tegumentar, todo o meu sistema muscular, todo o meu sistema esquelético, separar todo o meu sistema digestório, o meu sistema circulatório cardiovascular, o meu sistema dos sentidos, né? O meu sistema feminino e masculino, né? Reprodutor. Então, eu tenho aí uma separação das peças anatômicas, tá certo? Tríplice lição do cadáver, né? Informativa, conhecimento do corpo humano. Isso foi o professor, né, Renato Loche, que junto com todos os alunos, ele observou que a anatomia ela é informativa, ou seja, ela informa como que o corpo humano ele funciona. Ela é normativa, sistema metodológico e precisão de linguagem. Então, qual é a metodologia anatômica do ser humano? Qual é a precisão, a linguagem, né, que eu vou trabalhar? Ou seja, o nome, vamos supor que eu dou para o meu olfato, ele é olfato aqui, no Japão, nos Estados Unidos. Só vai mudar a língua, né? Que vai falar inglês, português, espanhol, mas o nome olfato, né, é o mesmo. Boca, né, é a mesma, só vai mudar a língua que é falada, mas anatomicamente eu não posso mudar. Eu não posso dizer que o meu nariz é uma orelha, lá nos Estados Unidos, no Japão, né? Que a minha mão é um pé, né? Não existe, tá? Estético moral, pela natureza do material de estudo, o cadáver. Ou seja, eu estou estudando anatomicamente, eu tenho que ter, né, por natureza, né, ética. Porque se eu tenho um paciente que está ali na minha frente, nu, vamos supor, eu vou passar uma sonda, como que funciona ali o meu sistema renal, né? O meu sistema endócrino. Eu vou passar uma sonda no meu paciente. Eu tenho que ter ética, eu tenho que ter moral, né? Eu tô vendo o meu paciente ali nu, né? Ali com as partes íntimas que a gente cobre, protege tanto, eu tenho que ter ética, moral, anatomicamente falando. Tá bom? Se eu tô ali em frente a um cadáver estudando, eu não posso colocar para esse cadáver alguma situação, chamar, né? Sorrir, falar baboseiras em cima desse cadáver. Eu tenho que respeitar, né? Eu tenho que ter moral e ética, tá bom? Tanto nos meus estudos quanto na minha vida profissional. Tá? Anatomia humana, geografia do corpo. O que é geografia? Geografia, a gente não vê todos os estados separadinhos, aí depois vem o Brasil separado, vem todos os países separados, os estados separados.
os municípios separadinhos, as vilas separadinhas, então, anatomicamente falando, tá bom? A fisiologia vem do grego physis, natureza, função, funcionamento, e logos, palavra ou estudo, que a gente já falou anteriormente. Estuda múltiplas funções, mecânicas, físicas e bioquímicas dos seres vivos. Cinesiologia do grego antigo, né? Kivkins, translites, kinesis, movimento, né? Então, eu tenho aí o movimento. É a ciência que tem como objetivo a análise dos movimentos de forma mais específica, estuda os movimentos do corpo humano. Então, a cinesiologia estuda os movimentos do corpo. Só para vocês saberem a diferença, tá? Eu tenho aqui também... Peraí, só um minutinho, deixa eu só organizar isso aqui. Peraí. Volta aqui. Deixa eu só... Aqui. Tá. Voltando. Eu tenho os ramos da anatomia, né? Que é a histologia, a citologia, a embriologia e a anatomia patológica. Isso aqui vocês vão estar estudando, eu acredito que já tenham estudado algumas, né? Desses ramos da anatomia, que cada uma, né? Ela estuda uma função, né? Um sistema meu. Então, a histologia estuda da estrutura microscópica, composição e função dos tecidos, né? Eu tenho aqui a citologia, que estuda as células, né, através dos microscópios, tecidos. Eu tenho a embriologia, que estuda a formação dos órgãos e sistemas de um animal a partir de uma célula. Eu tenho a anatomia, né, patológica, que são as doenças, né? Ela lida com o diagnóstico dessas doenças baseadas em exames macroscópicos de peças cirúrgicas e microscópicas para o exame de células e tecidos, tá certo? Eu tenho uma lei de 92 que ela diz: disciplinar a destituição de cadáver não reclamado junto a autoridades públicas para fins de ensinos e pesquisa, né? Ou seja, existe uma lei que as faculdades elas podem estar utilizando cadáveres, né, que não tem aí nenhum parente que vá em busca dele, né, que ninguém foi procurar, tem uma quantidade de tempo, né, que precisa ser investigado o parentesco, e aí os alunos podem estar estudando. Aqui na Faculdade Olympus a gente estuda o quê? A gente estuda em bonecos, né, de plásticos, né? Porque aqui a gente não consegue os cadáveres, tá certo? A nomenclatura, escrever corretamente, língua oficial é o latim, compreender etiologia, topografia, né? Ficar atento a abreviações. Então, eu como profissional da área da saúde, eu tenho que, por exemplo, se eu for falar que o meu, vamos supor, o meu pulmão, ele tá com o pulmão do meu paciente está com uma lesão. Ele está com dificuldade respiratória. O que é dificuldade respiratória? É uma dispneia. Então, eu vou ali, na hora que eu for evoluir o meu paciente, eu vou colocar dispneia, né? O meu paciente, ele está com dificuldade para andar. Eu não vou colocar andar. Eu vou colocar o quê? Locomoção. Então, meu paciente está com dificuldade de locomoção, vamos supor, por uma lesão no fêmur do membro inferior direito. Ou seja, o meu paciente está com dificuldade de andar porque existe uma lesão na perna direita. Eu vou escrever assim? Não. Eu vou escrever: o meu paciente está com dificuldade de locomoção por uma lesão, vamos supor, acidente, né, motociclístico, né? Aconteceu ali uma fratura no membro inferior direito, tá certo?
no músculo vasto lateral da coxa, né? Existem escoriações. O meu paciente sofreu um acidente automobilístico e aí tem uma escoriação, vamos supor, no músculo deltoide, né? Uma lesão na mão, não, no membro inferior direito, né? O meu paciente teve uma fratura da falange distal. Então, na hora que eu for evoluir, eu tenho que ter essa noção, esse entendimento, tá bom? De não escrever errado, tá? Então, a minha escápula, né? Ela não é a omoplata, ela não é a pá, né? Ela é a escápula. Então, meu paciente apresenta algia, né, na escápula direita, certo? Assim que a gente escreve, tá bom, meus amores? Aí eu tenho a minha posição anatômica, né? A posição anatômica, ela é assim, você fica em pé de frente. Fala para o paciente, por favor, você vai ficar em pé, olhando nos meus olhos, né? As mãos serão espalmadas para frente e os meus pés, né, um do lado do outro. Então, é a posição fundamental da educação física. Todos os movimentos são estudados a partir dela, tá bom? Eu tenho várias regiões no meu corpo. Eu tenho 270 regiões. Elas podem ser pares ou ímpares, tá certo? Então, eu tenho 2 orelhas, certo? Então, eu tenho pares. Eu tenho 2 braços, são pares. Eu tenho 2 pernas, ou seja, 2 membros inferiores. Então, podem ser pares ou podem ser ímpares, tá certo? Então, pode ser em 3, pode ser em 2, né? Pode ser só 1, tá bom? Que são as regiões, tá certo? Eu tenho o plano de secção, ou seja, o plano sagital mediano, que é um corte cranial, caudal, divide o corpo em esquerda e direita. Então esse é o plano de secção. Então, eu divido o meu corpo em direito e em esquerdo, tá certo? Isso é importante você saber. Você vai fazer uma evolução e vai dizer: meu paciente apresenta uma algia na escápula direita, na escápula esquerda, né? O meu paciente apresenta uma lesão, uma infiltração pulmonar à direita. Superior à direita, se for na parte superior, se for na parte mediana, se for na parte inferior. Então, por isso que a gente tem que entender os planos, tá bom? Eu tenho o plano transversal, horizontal, que é o corte horizontal, divide o corpo em superior e inferior. Então, eu tenho membro superior e membros inferiores, que são as minhas pernas, tá certo? Eu tenho o joelho. Os joelhos, né, inferiores, né, eles ficam na parte inferior do meu corpo. Eu tenho aqui o meu crânio, a minha calota craniana, que fica na parte superior ao meu corpo, tá certo? Eu tenho aí o plano coronal frontal, ou seja, parte aqui, né? É um corte cranial caudal, divide o corpo em anterior e posterior, ou seja, o meu paciente apresenta uma algia no tórax, né, anterior, ou no tórax posterior, certo? Alguma dúvida em relação a isso? Aí eu tenho termos de posição anatômica, né? Olhar dirigido para o horizonte, face voltada para frente, membro superior estendidos e com as palmas das mãos voltadas para frente,
Membros inferiores unidos com as pontas dos pés dirigidos para frente. Tá certo? Eu tenho o decúbito ventral, né? Que o corpo está deitado com a face voltada para baixo. Então, o médico vai e fala para você: olha, eu preciso que o paciente João, ele fique em decúbito ventral. Então, ele vai ficar com o corpo deitado, com a face voltada para baixo. Geralmente são pacientes que sofrem afogamentos, né? Pacientes que estão com algum problema para... né? Ele não pode ficar de decúbito ventral, porque ele pode estar lesionando, né? Tem uma lesão aí na parte superior, né? Das costas. Então, tem que avaliar direitinho esse meu paciente. O paciente está com dificuldade respiratória, então ele tem que ficar nessa posição. O abdômen fica em contato com a superfície. Aí, não, o médico fala para você: olha, o paciente, ele precisa ficar em decúbito dorsal. O corpo tem que ficar deitado sobre o dorso, ou seja, sobre as costas. E a face voltada para cima, tá bom? Geralmente são pacientes que a gente precisa entubar, né? Aí com coronavírus, aí a gente entuba muito paciente, né? Então, eu preciso que as vias respiratórias desse meu paciente fiquem visível, né? Para eu poder estar avaliando ele. Pode ser paciente que tem uma lesão abdominal, né? Várias situações aí que vocês vão ver no dia a dia de vocês. Eu tenho um paciente que ele precisa ficar em decúbito lateral, esquerdo ou direito, né? O corpo está deitado lateralmente. Então, eu tenho aí uma gestante, né? A minha gestante, ela precisa ficar em decúbito lateral esquerdo, que é para descomprimir as artérias, né? A artéria, para que o feto não fique sem oxigênio. Então, anatomicamente falando, eu sei que se eu colocar o meu paciente em decúbito lateral esquerdo, ele vai descomprimir a artéria e que fisiologicamente vai melhorar o fluxo sanguíneo para o feto, tá bom? Eu tenho, né, os termos de posição, direção tangencial, tá certo? Esses termos de posição, eu tenho o medial e o lateral. Olha só, o lateral, eu tenho o lado direito e o lado esquerdo, certo? É lateral a alguma coisa, tá? Então, aqui eu tenho o externo, então é lateral ao externo. Então, a linha mamária, né? E eu tenho o medial, né, e o lateral. Então, eu tenho aqui o meu externo, ele é medial, né? A minha região íntima, ela é medial. Os meus membros inferiores e superiores, eles são laterais, né? O meu nariz, ele fica onde? Medial, certo? Então, eu tenho aí que entender que a parte mediana é o que está no meio do meu corpo e a parte lateral é o que está ao lado, tá bom? Então, o médico fala assim: olha, eu quero que você faça a punção venosa, né, no membro inferior ou superior direito, né? Porque tem uma lesão lateral, né? Próximo ao externo, eu preciso que você faça um curativo, né? Ou tem um paciente que está com uma lesão, né, no externo, na região mediana, tá? Do meu paciente. Aí eu tenho termos de posição, direção tangencial. Eu tenho mediano, exatamente sobre o eixo sagital mediano. Então, quem é o meu esôfago, né? O meu esôfago, ele fica aqui, mediano. Aí eu tenho o esôfago, tá certo?
Aí eu tenho superior, uma situação que é superior e inferior, certo? Então aqui, ó, eu tenho o meu fêmur, eu tenho a parte superior e a parte inferior. Então, o meu paciente, ele tá lesionado, o fêmur, na parte superior ou na parte inferior? Tem uma fratura na superior ou na inferior, né? Se você não souber, você vai estar, né, fazendo aí uma evolução inadequada e pode levar a erro médico, né? Eu tenho superficial e profundo. O que que significa isso? A superficial significa mais perto da superfície do corpo. Então, e a profunda significa que fica mais afastada da superfície do corpo. Aí você pensa em artérias e veias. A artéria, ela fica próxima ou afastada da superfície do corpo humano? E aí, o que vocês acham? A pele é uma estrutura superficial comparada às artérias ou os ossos que estão localizados mais profundo. Então, em primeiro eu tenho a pele que fica na parte superficial, aí depois vem a artéria, aí vem as veias, as artérias, o osso. Então, eu tenho que dizer se é na parte superficial ou profunda. O meu paciente, ele tem uma lesão, aí eu vou fazer a evolução, aí eu vou colocar, ele teve uma lesão superficial, ou ele teve uma lesão profunda, né, atingindo tal órgão, né, eu tenho que estar relacionando isso aí, tá bom? Aí eu tenho o anterior, próximo, né, à frente do corpo, e o posterior, que é próximo ao dorso do corpo, tá? Então, a parte anterior e a parte posterior, que é atrás do corpo, tá certo? Eu tenho interno e eu tenho externo. Então, o meu órgão genital interno, né, o ovário, o meu útero, né, as minhas trompas, certo? O meu endométrio, a minha vagina, elas ficam internas. A parte externa, eu tenho o meu clitóris, a minha uretra, grandes lábios, pequenos lábios, o ânus, né? Aí eu tenho os órgãos genitais externos e os órgãos genitais internos, assim como a mulher e assim como o homem, tá bom? Aí eu tenho proximal e distal, ou seja, estrutura situada mais próxima do tronco. Então, é proximal. Aí eu tenho as distais. Então, eu tenho falange distal que fica mais afastada do meu tronco, tá? Então, fica distante, tá? Então, são distais, tá bom? Então, você vai colocar assim, falange distal, tá? Eu tenho aqui o meu músculo deltoide, ele é proximal. O músculo peitoral, ele é proximal, tá bom? Aí eu tenho o plantar e o palmar, né, que é a planta do pé e a palma das minhas mãos. Alterações anatômicas eu posso ter, normal para a medicina, né, eu posso ter sim alterações normais. Ser saudável, né? A saúde significa o estado de normalidade de funcionamento do organismo humano. Ter saúde é viver com boa disposição física e mental, tá bom? Aí eu tenho as alteraçõezinhas anatômicas, né? Eu tenho o coração que ele, geralmente ele vem em qual lado, né? O lado esquerdo. Mas eu também tenho aquele pacientezinho que pode vir o coraçãozinho da variação anatômica do lado direito, tá? Então, aí eu tenho essas alterações anatômicas. Chegaram, não pode pedir para entrar, eu tô concluindo aqui, viu? Pode pedir para entrar. Os alunos presenciais já chegaram, tá? A gente vai encerrar a aula aqui, eu vou para a aula presencial, tá bom? Aí eu tenho as alterações anatômicas que são anomalias, ou seja, a fenda palatina, né? A fenda palatina é quando eu não tenho, né, o osso, ele não conseguiu, né, juntar do palato
e aí ficou afastado, existem cirurgias que eu posso estar fazendo, né? E eu tenho a microcefalia, que eu não sei se vocês lembram das crianças que as mães tiveram algumas doenças aí, e aí a criança nasce com microcefalia, ou seja, o cérebro ele não desenvolve, tá? Então isso é uma anomalia, tá bom? Pode sentar, fica à vontade, viu? Seja bem-vinda. Só estou concluindo a aula online, tá bom? Você fez a sua atividade? Isso, né? Tá bom. Boa noite. Aí eu tenho uma outra alteração anatômica, né? Que são as monstruosidades, que são as crianças, né? Que podem nascer sem a face, sem o crânio, que podem nascer com um sistema nervoso exposto, com o sistema circulatório exposto. Então, eu tenho várias situações, né, de alterações monstruosas que podem estar acontecendo. Então, anatomicamente falando, não é o normal. E fisiologicamente falando, esse paciente, a função desse órgão, ele não vai o quê? Acontecer. Tá bom? Eu tenho fatores de variação anatômica, eu tenho a idade, né? Então, uma pessoa, uma criança e um idoso, anatomicamente falando, ele tem algumas alterações diferentes. A raça, a pessoa, ela pode estar ali, eu tenho negro, tenho indígena, né? Eu posso ter ali variações anatômicas. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu tenho ali o sexo, então, a menina e o menino, né, eles são diferentes, tá bom? Só não juntar as cadeirinhas, tá? Ficam afastadas, tá bom? Eu tenho biotipo, né? Então, cada ser humano, ele tem um biotipo diferente. Então, eu tenho a cor do cabelo diferenciada, eu tenho a cor dos meus olhos diferentes, eu posso ter azul, castanho, preto, né? Eu tenho ali... o meu cabelo pode ser louro, pode ser preto, pode ser ruivo, então é o biotipo. Eu tenho as variações adaptativas, ou seja, eu sou um índio, eu fico lá na mata nu, sem roupa nenhuma. Eu perco calor? Não, eu tenho ali, né, a minha adaptação, ele já foi adaptado para ficar sem roupa. Se eu for lá pro meio da mata ficar sem roupa, eu vou morrer de frio, né? À noite eu não vou dormir sem lençol. O índio não, ele dorme em cima de uma árvore de boa. E a evolução, ou seja, a gente veio lá do macaco e aí lá se vem, né, mudando. A gente andava de 4 pés e agora a gente anda só, né, com 2 pés, tem as mãos, né? E aí a evolução vai mudando os